Amém, glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Hoje bastante irmãos faltaram na igreja. Que Jesus não venha na chuva e nem no frio, né, meu irmão? Que se ele vir... E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, Hoje eu quero falar, o tema da palavra hoje é o Vale da Decisão. Juízes capítulo 7. Vamos ler um pouco aí, né? Juízes capítulo 7. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou-se junto à fonte de Orede. Deixa eu explicar para você aqui o contexto anterior disso. O povo de Israel, ele era humilhado por uma tribo chamada dos Midianitas, os Midian. E eles estavam fugindo, vivendo em cavernas. Eles plantavam, né, meio escondido, criavam ali seus animais. E quando estavam para colher, o que acontecia? Os midianitas vinham, atacavam eles, roubavam suas ovelhas, pegavam seus cultivos, né? E eles ficavam ali arrasados, isso por muito tempo. E sempre nessa época dos juízes, né? Era algo que acontecia por quê? Porque Deus levantava pessoas, Deus vinha, abençoava, o povo prosperava e eles esqueciam do Senhor. E aí, eles não buscavam mais a Deus, começavam a se envolver com idolatria, começavam a se envolver com prostituição, e o Senhor se afastava deles. E aí vinham os filisteus, os midianitas, os povos daquela época, atacavam eles, os destruíam, os humilhavam, e aí quando eles estavam lá na miséria, eles lembravam do Senhor e voltavam a buscar o Senhor novamente. O que o Senhor fazia? Levantava um juiz novamente. Então esse é o contexto de Gideão, né? Então eles estão ali, os midianitas estão sufocando, roubando suas colheitas, roubando seus gados, pegando suas mulheres, violentando suas mulheres, estão ali, e Deus, nessa situação, levanta um homem chamado Jerubal, que nós conhecemos por Gideão. Deus fala com ele, ele vem de uma família de reis. Se você for estudar a história, ele vem de uma família de homens que tiveram uma ascensão ali no povo judeu. E Deus começa a falar com ele, e ele vai fazer algumas provas com Deus. Ele vai falar sobre o novelo de lã, né? Então, meu irmão, ele está tão desacreditado. É impressionante que quantas vezes nós estamos assim, né? Tão desacreditado, a nossa autoestima está tão baixa, que mesmo o Senhor falando, a gente às vezes não acredita que Ele está falando. Nós vamos ter que fazer uma prova, né? Vamos colocar o novelo de lã aqui. Se ele amanhecer seco e em volta dele amanhecer molhado, é o Senhor que está falando. Aí aconteceu isso, mas aí está tão abatido que ele vai fazer o contrário agora, né? Vai amanhecer molhado o novelo e por fora seco, e aconteceu. Então nesse contexto Deus fala com Gideão e começa a conversar com ele aqui. E aí Deus chama ele, né? E fala: olha, faça uma convocação. E ele sai pelos arredores e faz uma convocação. E nessa convocação, quantos homens vêm para a guerra? Quem sabe? Quantos homens vêm para a guerra? 32 mil homens. 32 mil homens vêm para uma convocação de guerra. E se apresentam ali diante de Jerubal. O acampamento de Midian estava no norte,
no vale perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram. Os medrosos, aqueles que estavam lá, mas na verdade não estavam lá, com medo, meu irmão, de enfrentar a situação, com medo de morrer, com medo de defender a sua nação. 22.000 partiram e ficaram apenas 10.000 homens. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão que ainda há gente demais. Sabe por quê, meu irmão? Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece seu coração. Você pode enganar seu marido, pode enganar sua esposa, pode enganar seu pai, sua mãe, pode enganar as pessoas, mas Deus sabe o que está dentro de você. Deus sabe o guerreiro que há aí dentro de você. Deus sabe a disposição que há aí dentro de você. E mesmo com 10.000 homens, Deus sabia que nesses 10.000 homens, mais a maioria, o coração não estava lá. Com a boca eles confessavam uma coisa, mas lá dentro havia outro sentimento. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem da água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Ou seja, beberem assim, ó, olhando o que está acontecendo, né? E não beberem assim, ó, enfiar a cabeça na água, bebendo, lambendo a água, olhando para ver se tem alguma coisa acontecendo. O número dos que lamberam e beberam a água, levando-a com a mão à boca, foi 300 homens. Veja bem, irmão, de 32.000 homens, sobraram 300. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e os entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra possa falar conosco nessa manhã, abrir nossos olhos, ministrar na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, uma das qualidades do povo de Deus é que é um povo que nasceu para guerrear. Você já percebeu que Israel, meu irmão, toda a vida dele, ele vive em guerra. Desde o seu nascimento até hoje, há uma guerra lá em Israel, meu irmão, e eles não conseguem vencer Israel. Israel, meu irmão, é um ovo, né? Acho que é do tamanho de Ceará, o país de Israel. Cabe não sei quantos Israéis dentro do Brasil, e não conseguem vencê-lo. Então, uma das características do povo de Deus é que ele nasceu para a guerra.
Uma das características sua, meu irmão, é que você precisa ser uma pessoa de guerra. Você não pode ser um mole. Você não pode ser uma pessoa que vive encostado no outro. Você não pode ser uma pessoa que dependa dos outros. Você nasceu para ser um guerreiro. Amém? O diabo tem convencido a gente, meu irmão, que nós não nascemos para isso. Que nós não nascemos para ser dominado o resto da nossa vida. Que nós nascemos para ser cauda. E a Bíblia diz que Deus não levantou você para ser cauda, mas para ser cabeça. Então, aceite isso. Você nasceu para a guerra. Amém? Mude a tua mentalidade. Sabe, meu irmão, quando o povo de Israel foi levado para o Egito, e eles ficaram ali por 400 anos ali, meu irmão, escravizados. Sabe o que aconteceu? Eles ganharam uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade que só obedece à base de chicote. Que obedece, uma mentalidade de escravo. E quando Deus os arranca do Egito, você vai ver, meu irmão, que eles andaram por 40 anos no deserto. Por quê? Por quê? Por causa da mentalidade de escravo. Deus precisou levantar uma nova geração com uma outra mentalidade para poder cumprir os propósitos na vida deles. Deus não pode cumprir os propósitos na sua vida se a sua mente for uma mente pequena, uma mente de escrava. Deus precisa de um povo que tem uma mentalidade de guerreiro. Uma das coisas que me chamou muita atenção no Pablo Marçal era que é isso, uma das ideologias deles era essa. Mudar a mentalidade do povo. Quando você muda a mentalidade de um povo, você muda a mentalidade de uma nação. Agora, quando, meu irmão, você tem aquela mentalidade escrava, aí já era. Então, meu irmão, a guerra é o centro de formação e de treinamento do povo de Deus. A guerra é o lugar que vai treinar você. A guerra é o lugar que vai formar o teu caráter, formar a tua mentalidade, formar teus projetos de vida, colocar novos propósitos dentro de você. Por isso que o reino de Deus é lindo, meu irmão. Porque a pessoa vem do mundo toda arrebentada, toda destruída, com um lar quebrado, um lar onde ele não tem referencial de pai, um lar onde ele não tem referencial de mãe, um lar que viveu na miséria durante muitos anos, e aí Deus traz ele para a igreja, e na igreja Deus começa a mudar a mente dele, mostrar que ele tem um pai maravilhoso, que ele pertence a uma família, e que ele pode conquistar na vida, crescer na vida. Qual outro lugar você tem isso, meu irmão? Nós vamos assistir o filme A Forja. Quem foi conosco, né? Chega um menino, vou dar um spoiler aqui, menino, né, que dava trabalho para sua mãe, ele é atraído, ele entra por um grupo de homens que tem um projeto de formar as pessoas, e ele entra na forja, né, e ele se transforma num verdadeiro homem de Deus. Meu irmão, ninguém é formado no shopping center, né? Nos parques de diversão, na praia,
tomando água de coco, no sítio, nas piscinas. Ninguém é formado assim, meu irmão. Nós somos formados no campo de batalha. Amém? É quando você põe o pé para fora, meu irmão, da rua, da tua casa, é ali que começa a tua formação. Por isso, meu irmão, você está vindo para o povo de Deus, você está no povo de Deus. Sabe que a primeira coisa que Deus vai fazer quando você está na igreja é colocar você no meio da guerra. Ah, pastor, não, eu pensei que eu vinha para a igreja e eu ia sentar, e é sombra e água fresca, alguém ia me só passar a mão sobre a minha cabeça e falar, tadinho dele, coitadinho dele, né? Não, meu irmão, quando você vem para a igreja, a primeira coisa que faz é Deus te colocar no campo de guerra. E a parte mais emocionante, meu irmão, disso, o que é? Qual é? É que Deus nos coloca no meio de um adversário que é muito maior do que a gente. Essa é a parte mais emocionante. Que Deus vai te levar para guerras que são muito maiores do que a tua força, muito maiores do que você, muito mais forte do que você. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus pega 32 mil homens, reduz eles a 22, a 10, e desses 10 só sobra 300 para enfrentar um povo muito maior, muito mais forte, preparados para a guerra? Por que Deus faz isso, meu irmão? Sabe por quê? Para gerar em você a dependência dele. Viu o que Deus falou? Não vá com os 10 mil homens, porque eles vão dizer, a minha força, nós ganhamos na nossa força, nós ganhamos nas nossas estratégias, nós ganhamos na nossa capacidade. Deus falou, não, eles têm que ir, sabendo que quem ganhou a vitória foi eu dei a vitória para vocês, porque vocês dependeram de mim. Então muitas vezes Deus coloca você, meu irmão, em questões muito maior do que você, porque Deus sabe que você pode vencer, mas Deus sabe que você só vai vencer na dependência dele, que o dia que você sair da dependência dele, você cai. Então por isso que Deus coloca-nos em grandes batalhas, porque Ele quer que a gente aprenda a depender dEle. Quando nós aprendemos a depender de Deus, meu irmão, o tamanho do inimigo não vai mais nos intimidar. Amém? Porque você sabe que o seu Deus é maior. Quando você aprende a depender disso, o tamanho do inimigo não vai te intimidar. Qual que é o exemplo disso? Davi e Golias. Um homem de mais de 3 metros de altura, pesando mais, deve pesar uns 250, 300 quilos, de músculo, forte, preparado para a guerra, o maior guerreiro que os filisteus tinham naquela época. Ninguém conseguia abatê-lo. E Davi, mirrado, um ruivo, sacado de trás das ovelhas, não tinha experiência de guerra, mas era um homem que dependia de Deus. Quando ele vê aquele baita homem, ele fala, quem é você?
seu incircunciso miserável, para afrontar o exército do Deus vivo. Saiba que neste dia o Senhor dos exércitos vai derrubar você. Não se intimida, meu irmão, quando você sabe quem é o Senhor. Quando você depende dEle. Você está aí numa luta ferrenha aí fora, meu irmão. Uma luta dentro da tua casa, uma luta com pessoas, uma luta com a sua saúde, uma luta, meu irmão, brava. Mas você não desanima, você não desiste, mesmo que aquilo é maior do que você, porque você sabe que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. A força do Senhor te faz levantar todos os dias. A força do Senhor te faz sonhar. A palavra do Senhor te alimenta todas as manhãs e ela te coloca de pé, meu irmão. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, é isso. As situações contrárias não vão mais desestabilizar você. Pode ver que todas as vezes, meu irmão, que os midianitas vinham sobre o povo de Israel, eles ficavam completamente desestabilizados. Gideão ficava desestabilizado, mas agora ele tinha a palavra do Senhor. Deus havia provado para ele por A mais B que o Senhor era com ele. E agora, meu irmão, a situação difícil, os midianitas não mais iria desestabilizá-lo. Meu irmão, aprenda uma coisa: a situação que você está vivendo não pode desestabilizar você. Ah, pastor, é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe. Você não sabe a luta que eu enfrento. Eu sei, meu irmão, eu sei de uma coisa: nosso Deus é maior do que tudo isso. Você precisa ser uma pessoa estável. Amém? Meu irmão, se a situação desestabiliza você emocionalmente, você está sujeito a cair. Você precisa ser uma pessoa forte emocionalmente. O vento pode bater, meu irmão, você pode até envergar, mas você tem que voltar para o lugar e ficar aqui. Estou falando isso com experiência, meu irmão, já passei por várias coisas, mas aquilo que me manteve firme foi a minha estabilidade no Senhor. Isso você não pode perder de maneira nenhuma. Que o dia que você perder isso, meu irmão, você cai. Então, a situação não pode desestabilizar você, meu irmão. A crise não pode roubar a tua paz. Isso aqui é uma palavra para te orientar nessa manhã. A crise que você está vivendo não pode roubar a tua paz. Você tem que deitar e tem que dormir. Amém? Não pode roubar a tua paz, meu irmão. Por isso você tem que ser, por isso que é um processo de formação. Por isso você tem que aprender a orar mais ainda. Quando a gente convoca você para orar, meu irmão, não é para justamente você aprender a ficar forte. Amém? Para você aprender a se formar no Senhor. Então, meu irmão, a crise não pode roubar a tua paz. Aleluia. Glória a Deus. Amém?
Sabe o que vai, meu irmão, te fortalecer na guerra? O que é que vai te fortalecer na guerra? São as suas experiências passadas com o Senhor. É isso que te fortalece. Gideão precisava aprender a olhar para o passado e ver o que Deus fez lá no passado, as vitórias que foram conquistadas, saída do Mar Vermelho, os milagres, a água que saía da rocha, a carne que vinha para eles voando, a proteção, Deus livrando eles do calor do dia, Deus livrando eles do frio da noite, Deus livrando eles. Então, ele precisava olhar para o passado, meu irmão, e ver que as experiências lá era que ia fortalecer eles aqui. Então são as tuas experiências lá atrás, você tem que trazer elas, e você entender que o Senhor vai te livrar assim como Ele livrou lá atrás, assim como Ele livrou lá atrás. São suas experiências passadas com o Senhor, meu irmão. Deus disse: assim como eu te tirei do Egito, eu vou estar com você. Estava no texto. Assim como eu fiz lá atrás, eu vou fazer hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O seu Deus não mudou. Sabe aquele Deus, meu irmão, aquela experiência que você teve lá atrás que impactou a tua vida? É o mesmo Deus hoje, e vai continuar sendo amanhã, e depois de amanhã, e o ano que vem, e para toda a eternidade. Meu irmão, olhe para as tuas experiências do passado com o Senhor. Ou será que você nunca teve uma experiência com o Senhor? Hein, meu irmão? Será que você nunca foi visitado pelo Senhor pelo menos uma vez? Quem aqui tem experiência com o Senhor? Todos nós temos, meu irmão. É impossível. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ver. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. Amém? É impossível que você não tenha tido uma experiência com o Senhor. Quando eu olho para trás, meu irmão, eu vejo as grandes coisas que o Senhor fez para mim. Eu vejo da onde o Senhor me tirou. Eu vejo a forma que o Senhor me curou. Eu vejo os livramentos que o Senhor me deu. Isso me fortalece no dia de hoje, meu irmão. Isso me prepara para enfrentar as batalhas que virão agora para frente. O Senhor está falando para ele: Gideão, assim como eu tirei o povo do Egito, eu vou livrar você das mãos dos midianitas. Amém, meu irmão? Por que você está desesperado? Por que você está pensando em parar? Por que você fica muitas vezes prostrado? Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Deus é contigo. Então, meu irmão, as tuas experiências do passado com o Senhor, para aqueles momentos em que o Senhor te livrou de forma poderosa. Lembra, meu irmão, daqueles momentos que Deus visitou você e livrou você? Eu lembro, meu irmão, por isso que Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3,
que ele fala? Quero trazer à memória aquilo que me dá prazer, que me levanta, que me cura. Quando eu olho para trás, meu irmão, eu vejo Deus me resgatando lá quando eu tinha 17 anos. Deus mudando a minha vida, fazendo de um menino com a sua autoestima derrotada, que havia saído da escola porque não aprendia nada, e Deus me traz para o seu reino, cura a minha mente, restaura a minha mente, e começa a formar o meu caráter. Quando Deus lá, meu irmão, quando eu estava com depressão, Deus visitou eu lá e me curou, me tirou daquele lugar. Quando eu estava com insônia, Deus foi lá e me arrancou os remédios de tarja preta e me fez estável emocionalmente. Quando eu olho para essas coisas, eu falo: obrigado, Senhor, eu posso vencer aquilo que virá. Amém, irmãos? Então você precisa olhar, meu irmão, para as coisas que você viveu lá atrás, pelos milagres que o Senhor operou na tua vida lá atrás, e você vê, meu irmão, que o Senhor é contigo. Aleluia. Às vezes que o Senhor nos consolou, às vezes que o Senhor nos animou, às vezes que o Senhor nos curou, Ele não mudou, meu irmão. Ele irá fortalecer você nessa batalha que você está vivendo aí. Amém? Ele vai fortalecer você. Ele vai te fortalecer, em nome de Jesus Cristo. Versículo 5, coloca aí para nós Juízes 7, versículo 5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que... lembrando-os como fazer o cachorro daqueles que se ajoelharam para beber. Só esse versículo. Sabe o que acontece, meu irmão? Você não pode ter um coração dividido. Sabe o que te faz perder as batalhas? É o coração dividido. Sabe por que Deus não leva aqueles 10.000 homens? Quando você começa a aprofundar na palavra, você começa a enxergar as coisas. Porque se Deus leva aqueles 10.000 homens, eles iriam contaminar os 300 que eram verdadeiros guerreiros. Porque o coração deles era dividido. O que faz você perder uma batalha é o teu coração dividido. É o teu coração dividido. O segredo da vitória, meu irmão, não está na quantidade de pessoas, mas sim na qualidade e na unidade dos corações. Pegou essa? O segredo da tua vitória não está na quantidade de pessoas, mas está na qualidade e na unidade do teu coração. Por isso que Deus fala assim: se 2 ou 3 estiver unidos, eu estarei no meio deles. O que te faz vencer uma batalha é a unidade do teu coração. O que nos faz fraco é a divisão. Nós vamos pregar sábado. Imagina,
Se todo mundo da igreja vier por culto, tudo dessas cadeiras aqui enche, já viu? Sabia disso? Todas elas enchem, não fica nenhuma vaga aqui. Se todos nós estivermos no meio da vila, meu irmão, já tem uma massa de pessoa ali. A unidade, precisa ter unidade. Você precisa entender isso, que a igreja cresce quando há unidade. Quando há divisão, a igreja não cresce. Quando um vai para um lado, um vai para o outro. Quando só um faz uma coisa. Se todos nós começarmos a orar, meu irmão, você acredita que alguma coisa vai acontecer, sim ou não? Mas se só ficar um ou dois orando, é mais difícil. Então você precisa se despertar para isso. Deus te chamou e te trouxe para cá, para você ser um conosco. Amém? Porque é uma batalha, meu irmão, a ser travada lá fora. Há vidas que precisam ser resgatadas do pecado. Há pessoas que estão morrendo lá fora, e elas precisam de mim, precisam de você. Se nós não nos unirmos, nós perdemos a batalha. Mas se nós nos unirmos, meu irmão, não vai ficar um de pé diante de nós. Todos irão cair diante do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, meu irmão, é isso daí. É isso daí. É por isso que o diabo, meu irmão, procura dividir o nosso coração. É por isso que o diabo procura dividir o teu coração. Ele não quer que você pense do jeito que eu penso. Ele quer dividir o teu coração dentro da tua casa. Ele quer dividir o coração das famílias, colocar coisa no coração do homem contra a mulher, e no coração da mulher contra o homem. Ele quer dividir os filhos. Ele é um enganador. Ele quer dividir as famílias, ele quer dividir as nações. Porque ele sabe, meu irmão, que um coração unido destrói ele. Mas um coração dividido é uma presa fácil. Deus está fazendo isso em Gideão. Eu preciso de homens que tenham um coração unido. Eu preciso de pessoas que estejam debaixo de um mesmo propósito. Porque aí o diabo não pode. Os midianitas, meu irmão, representam o nosso adversário. O Velho Testamento é uma tipologia daquilo que nós vivemos hoje. Os midianitas são os nossos inimigos, ainda que eles sejam maiores, mas se o nosso coração for unido, nós os vencemos. Amém? A Bíblia diz, meu irmão, que o segredo da igreja primitiva era o quê? Atos capítulo 2. Eles tinham um só coração. Esse é o segredo da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva venceu? Que tinha um só coração. Não era 2, não era 3, não era 4, era um só coração. Quando a igreja entende isso, ela prevalece. Então esse é o segredo, meu irmão, da igreja primitiva. Uma vez Josué, diante do povo, ele chega para o povo e fala assim: vocês escolhem para onde vocês querem ir, porque eu e a minha casa já decidimos, vamos servir ao Senhor. Então, meu irmão, você precisa decidir. Nós precisamos decidir. Em várias áreas da tua vida. Você está no emprego, meu irmão, e você decidir: aqui é meu lugar, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que Deus vai me dar
realizar meus sonhos, se dedique a Ele. Se não é, vá embora para outro lugar. Se você está com a tua casa, meu irmão, essa é a minha mulher, eu vou morrer ao lado dela. Esses dias eu ouvi uma palavra do como é que ele chama? Aquele careca barbudo, Anderson Silva. Aquele homem bate, meu irmão, com uma violência nas pessoas. Ele fala assim: essa história de que você precisa de amor para estar do lado de uma pessoa, isso não existe. Aí você entra em choque, porque se a gente sempre ensinou que precisa de amar para estar. Ele falou: não, você precisa de uma aliança para estar do lado dela. Porque quem tem aliança não divide. A aliança, ela é inquebrável, a não ser por algumas exceções que Jesus Cristo disse, por causa do adultério e da violência. Mas quando há uma aliança, ainda que eu brigue, ele fala assim: eu vou dormir na sala até que a aliança seja restituída, mas eu não vou embora de casa. É que eu não gosto mais de você. Você tem que ficar sem gostar mesmo. Essa é a realidade. Uma incompatibilidade de gênero. De gênio. Gênero não, né? De gênio. Gênero é outra coisa, né? E isso tem também, meu irmão. O cara está casado lá, não sei quantos anos, daqui a pouco virou para o outro lado. Com seu gênio, sem seu gênio, você tem que ficar do lado dele, do lado dela, até que a morte nos separe. Então, meu irmão, é a unidade. Josué disse: olha, vocês vê aí o que vocês querem, porque eu e a minha casa estamos indo para cá. Quem quiser, vem atrás de nós. Essa é a realidade. Coração dividido vai te destruir. A Bíblia fala: andarão dois juntos, se eles não concordam um com o outro? Não tem como, meu irmão. Se você quiser andar aqui, você tem que unir teu coração aqui. Toda pessoa indecisa, pega isso, é uma pessoa fraca. Pega uma pessoa fraca, analisa a vida dela, seja um psicólogo, né, pastor? Toda pessoa fraca é uma pessoa indecisa. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe se fica, não sabe se anda. Ela é fraca. Mas toda pessoa decidida, meu irmão, é uma pessoa forte. Pega essas pessoas, meu irmão, que são duras na queda, que para você arrancar algo dele, você tem que suar, porque ele é firme nos seus propósitos, ele não se dobra, até que alguém o convença ao contrário, aí ele vai se dobrar. Mas essa pessoa é uma pessoa firme. Hoje nós temos, meu irmão, uma geração de pessoa fraca, uma geração de homens mole, uma geração de banana, uma geração de pessoa instável, que não sabe o que quer da vida, não sabe para onde está indo, está lá com 30, 40 anos, na saia da mãe ainda,
Quando vai virar homem? Quando vai ser uma pessoa decidida da vida? Quando, meu irmão? Por isso é que Deus não permite que aqueles 10.000 homens, entre aqueles 10.000 homens, Ele não permite que os 9.700 homens vão junto com os 300. Porque se eles forem, eles iam influenciar os 300. Você entende como que Deus é sábio? Você entende que por trás das entrelinhas da palavra há um ensino profundo, meu irmão? E Deus fala com esses 300 que tem um só coração, que são dependentes de mim. Gideão, eu vou fazer miséria e eu vou levantar o seu nome no meio dessa geração. Aleluia. Glória a Deus, amém? A indecisão te proíbe de abençoar sua casa, de abençoar seus negócios, de abençoar a igreja. Sabe por que muitas vezes sua casa não é abençoada? É porque você é indeciso. Meu irmão, na tua casa tem que ter uma voz ativa, amém? Lá na minha casa, lá, eu posso ter os defeitos que eu tenho, meu irmão. Tenho muitos defeitos, não sou perfeito. Mas a Patrícia sabe, meus filhos sabem, que a direção tem que vir de mim. Que sou eu que dou o direcionamento. Que se alguém precisar para colocar a cara para bater, o primeiro vai ser eu. Que se precisar de alguém para colocar feijão e arroz, e ovo ou carne ou qualquer tipo de coisa lá dentro da minha casa, o primeiro a fazer isso será eu. Quando você é indeciso, a tua casa é prejudicada. Quando você é indeciso, os seus negócios não avançam. Eu lembro até hoje, meu irmão morto aqui, o caixão dele aqui, ele foi velado aqui na igreja, e eu trabalhava junto com ele. O gerente de uma empresa que mantinha que 80% do faturamento da nossa empresa vinha daquela empresa. Ele aqui chegou para mim e falou: Mauro, o que você vai fazer agora? Eu olhei para ele, o joelho estava batendo no outro assim, meu irmão, mas eu não deixei transparecer. Eu olhei para ele e falei: eu vou continuar e Deus vai me abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao longo desses 5, 6 anos que o meu irmão morreu, Deus tem nos abençoado poderosamente. Troquei de carro. Natan estuda numa escola particular. Compramos o nosso tão sonhado sítiozinho pequenininho, mas nós compramos. E Deus tem nos prosperado cada vez mais. Porque eu estava decidido a continuar. Então muitas vezes você tem um negócio, o teu negócio não vai para frente, porque você é uma pessoa indecisa, indefinida na vida. Como que Deus vai te abençoar se você é assim, meu irmão? Deus não vai abençoar a igreja se houver uma geração indecisa dentro dela.
Você precisa somar com a igreja em nome de Jesus. Amém? Tem célula? Vamos todo mundo para a célula. Tem evangelismo? Vamos todo mundo para o evangelismo. Vai fazer isso, vamos todo mundo, vamos orar, vamos todo mundo orar. Nós estamos juntos para o que der e vier em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que essa palavra entre dentro de nós, meu irmão, e mude a gente. Tenho mais 15 minutos. Você aguenta mais 15 ou não? Hã? Palavra assim é boa, né, meu irmão? Você vai, nem quer mais. O indeciso, meu irmão, sabe o que ele faz? Ele olha para as pessoas. Ele olha para o tempo. Eu acho que vai chover. Vou ficar por aqui mesmo. O indeciso, ele fica olhando para os irmãos. Não, se ele for, eu vou. Né, pastor? Se ele for, eu vou. Se ele não for, eu volto. Agora o decidido, meu irmão, fala: estou indo. Quem quiser que venha atrás de mim. Eu não dependo de pessoas. Eu não dependo de homens, eu não dependo de situação, eu dependo do Senhor. Aqueles outros 9.700, meu irmão, estavam lá. E aí, você vai? Os caras lá são bravos, meu. Nós vamos morrer lá. Eu estou aqui, mas meu coração está lá na minha casa. Deus sabia, meu irmão. Deus falou assim: pega essa leva aí, ó, e manda eles embora. Eu preciso de homens que sejam decididos. Então o indeciso, ele fica olhando para as pessoas, olhando para a situação. Já o decidido, ele olha para o Senhor. Amém? Gideão e os 300 decididos. Gideão, meu irmão, nos dá uma média. Pasme com isso. Qual é a porcentagem de pessoas decididas dentro da igreja? Você que é bom de matemática? Os que estudam lá na MEF e em outros lugares da vida aí, faz a conta aí, Natan, de cabeça. 32 mil, sobra 300, qual que é a porcentagem? 2%. É 2? É 1? Não, 30 mil é 1%, se fosse 300. É 2%. 1,5%, 2%. Essa é a porcentagem de pessoas decididas dentro da igreja. Às vezes você vê as igrejas cheias, meu irmão. Não se iluda. É a minoria que é decidida. A maioria é Maria vai com as outras. É 1%? 1%. Opa, fica aí. Martin Luther King disse assim, ó: se você não está pronto para morrer por alguma coisa, você não está pronto para viver. Martin Luther King, um americano extraordinário. Se você não está pronto para morrer por alguma coisa, você não está pronto para viver. Martin Luther King morreu por aquilo que ele defendia. I dreams, eu tenho um sonho de um dia ver o pobre sentado junto com a mesa com o rico, o branco sentado juntamente
com o negro. Ele tinha um sonho. Ele morreu por causa do seu sonho. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, que Deus não tem prazer naqueles que voltam para trás. Não tenho prazer neles. Sabe o quanto você pode saber, meu irmão? Sabe quando você pode saber que Deus pode contar com você? Olha a pergunta aí, ó. Como que eu posso saber que Deus pode contar comigo? É o quanto a igreja, o seu líder, a sua família pode contar com você. O quanto a igreja pode contar com você? Em tudo? Em alguma coisa só? De vez em quando? Meu irmão, desde o dia que eu me converti, em 1984, sempre eu estive à disposição da igreja. Sempre. Eu lembro até hoje, meu irmão, tinha um rapaz chamado Gilmar. Faz muitos anos que eu não vejo esse rapaz, não sei nem se ele morreu. Ele fazia um evangelismo na presbiteriana. Ele ia lá no Monte Belo. Quem ia com ele? Eu e o pastor João. Novinho, cabelinho preto, magricelo. Domingo à tarde, a gente almoçava e ia para lá fazer evangelismo. Quanto que a igreja pode contar com você, meu irmão? Quanto que a tua família pode contar com você? Tem pessoas que moram na casa, mas o pai e a mãe não podem contar com ele, porque ele é um independente da família. O dinheiro dele não é para a família. As coisas que ele compra, ele guarda separado, porque só ele pode comer aquilo. Sabe que existe isso, meu irmão? Isso existe. Não pega o meu Danone, que esse é meu. Não bebe a minha Coca-Cola, é minha. Ele está ali dentro, mas ele não pertence àquilo lá. Não há unidade. Quanto que a tua família pode contar com você? Eu falo para a Patrícia, o meu dinheiro, às vezes ela fica assim, não, mas você tem que dar. Você tem que dar. Agora eu dou um salarinho para ela, né, pai? Pouquinho, mas dou, né? E ela faz questão de me lembrar, chegou dia 30. Né, pai? E eu deposito lá um dinheiro na conta dela. E eu falo para ela, meu dinheiro é seu dinheiro. O dia que você quiser, você pode ir lá e pegar. Eu não fico lá, meu irmão, contando. Vamos ver se ela mexeu no dinheiro aqui. Pode ir, pegar, porque o que é meu, é dela. Ela não gosta que eu mexa muito. Às vezes eu vou nos cremes dela, meu irmão. Ela fala, isso é meu, viu? Hoje eu peguei, você saiu, eu peguei o creminho lá. Hoje eu usei o da Boticário lá, aquele meio vermelho assim. Usei um pouquinho dele. O meu tá acabando, né? Amém, irmão? Quanto que a igreja pode contar com você, irmão? Essas coisas, a igreja, família, elas são a medida para você medir o quanto Deus pode contar com você.
É por aí que você tem uma média. Se a igreja não pode contar com você, meu irmão, esqueça. Deus, você está fora da lista dele. Se você não é útil aqui, como que você vai ser útil, meu irmão, para as coisas do Senhor? Se você não é útil na tua casa, como que Deus vai poder usar você? Se hoje o Senhor fizesse uma convocação para a guerra, você faria parte desse exército? Hein? Se hoje o Senhor fizesse uma convocação para a guerra, você estaria qual, meu irmão? Em qual categoria você estaria? Nos 32 mil? Que quando falaram assim, ó, quem está com medo, dá a linha. Pode ter certeza, meu irmão, a maioria ia embora aqui. Ou você faria da parte daqueles que está, mas não está. Você está de corpo, mas você não está ligado. Não há unidade, não há vínculo. Tá para cumprir uma obrigação, tá para o pastor ver. Esse aí também não serve. Ou você está no meio dos 300, que fala, eu estou aqui, o pau pode quebrar, mas eu estou aqui. Quem já assistiu aquele filme, Os 300? Assistiram? Meu irmão, aquilo é guerreiro. Estou vendo aqui, vou até assistir ele de novo. Acho que hoje à tarde eu vou assistir esse filme hoje. Com essa chuvinha. 300 valentes, meu irmão. Que Deus levante esses 300 aqui em nome de Jesus. Que você que está assistindo esse vídeo aí, meu irmão, que você seja um desses 300. Você faz parte da igreja aqui, que você se aliste nesse exército aqui em nome de Jesus. Meu irmão, Deus precisa de homens que fazem parte desses 300. Com esses 300, Deus fez coisas extraordinárias em Israel. Amém? Amém. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é tão tremenda, tão inspiradora, Senhor. Tua palavra, Senhor, nos emociona, Senhor. Mas muito mais do que nos emocionar, a tua palavra nos cura. Porque não adianta nós nos emocionarmos e continuarmos as mesmas pessoas. Tua palavra tem que descer no nível da cura, Senhor. No nível da mudança de postura. No nível da mudança de atitude. No nível de mudança, Senhor, de mudança. Que essa palavra, Senhor, produza aquilo para a qual ela foi designada. Eu não tenho o poder de mudar as pessoas, ó Deus, mas a tua palavra tem, Senhor. Quando a tua palavra cai numa terra boa, numa terra fértil, numa terra, Senhor amado, ela produz. Que a tua palavra produza vida hoje, Senhor. Que a tua palavra produza cura hoje, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém?